Ereção após os 50 anos de idade. Tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Meu nome é Débora Martins, eu sou especialista em sexualidade masculina e nesse vídeo você vai aprender e descobrir tudo sobre o sexo ou a ereção após os 50 anos de idade. Então, você vai aprender o que é ereção, a diferença da ereção para os homens de 18 anos de idade, para os homens de 50 ou até mais de 50 anos. Você vai saber sobre as diferenças ou diferentes tipos de ereção, sobre as causas da falta de ereção e principalmente o que você deve fazer para melhorar. Então, vamos para o nosso primeiro tópico. E primeiro, eu quero falar sobre, afinal, o que é falta de ereção. Como é que você identifica que você sofre, por exemplo, com a disfunção erétil psicológica? A ereção, ela é uma resposta dos estímulos sexuais. Então, para eu te explicar melhor, ereção é quando o seu pênis ele fica duro, é o que a gente chama de pênis enrijecido. E a maneira como a ereção acontece, existem várias maneiras disso acontecer. A gente tem a ereção que acontece pelo relaxamento, ou seja, quando o seu corpo ele está relaxado, músculos relaxados, aí o sangue ele circula melhor na região genital, fazendo com que você tenha uma ereção. Esse tipo de ereção por relaxamento acontece mais vezes durante a noite e também é conhecida a ereção pela manhã. E a gente também tem os tipos de estímulos para ereção, como por exemplo, estímulo mental e estímulo físico. O mental, ele está muito atrelado a como você pensa, o que você pensa sobre sexo, aquele tipo de pensamento que as pessoas geralmente chamam, você pensa de uma maneira mais pervertida, você tem a mente fértil. Não sei se você sabe, mas isso é muito importante, inclusive saudável para a relação sexual e principalmente para a ereção acontecer. E a gente também tem o estímulo físico, que é através do toque mesmo. Então, através desses três tipos de estímulos, o do relaxamento, o do mental e o do físico, você tem a ereção, que é basicamente o seu pênis duro para a hora da penetração. Agora, afinal, o que é a falta de ereção e como ela acontece? Se ela acontece com estímulos, ela também deixa de acontecer por algumas faltas ou por algumas faltas de estímulos, mas aqui eu quero listar algumas causas bem comuns. A gente tem problemas de saúde como uma das causas físicas ou fisiológicas. Então a gente tem homens aí com problemas de saúde, neurais, a gente tem homens com depressão, com ansiedade. E aí eu preciso falar sobre o que é a falta de ereção e o porquê ela acontece. Porque do mesmo jeito que a ereção acontece, e se você perde a ereção, por que você está perdendo a ereção? A gente tem como um dos motivos os problemas físicos ou os problemas de saúde, fisiológicos também, como é um nome técnico que a gente diz aqui no consultório. Quando é por problemas físicos, a gente pode ter diabetes, pressão alta, mas esse é um fator de risco, não é uma certeza que você vai ter diabetes e ter falta de ereção, tá? Eu tenho muitos alunos, eu tenho muitos pacientes que sim, mesmo com diabetes, mesmo com a pressão arterial aí alterada, né, uma pressão alta, dá pra gente ajustar e mudar algumas coisas, mas eu falo no decorrer desse vídeo. Mas o fato é que isso sim pode influenciar, mas não um fator determinante, é um fator de risco. Agora, a gente também tem como causas as causas psicológicas e as emocionais. Aqui está envolvido, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a autoestima baixa. Então, quando você sofre com depressão, aquela tristeza, aquele desânimo quase que todo dia, se você percebe que você está desanimado em outras áreas da vida, com problemas no seu trabalho ou problemas no seu relacionamento, e por causa disso você se sente ansioso, preocupado, você se sente abalado emocionalmente, então isso também afeta a ereção. Às vezes você não tem problema de saúde, e inclusive isso aqui é muito comum no consultório, que muitos homens chegam para mim e falam assim: Débora, eu fiz exames, está tudo bem, eu fiz exames, testosterona está bem, vitaminas está tudo bem, não tomo medicamento contínuo, não tenho problemas de saúde, mas ainda assim eu estou perdendo a ereção.
Nesse caso específico, 99,9% de chance dessa falta de ereção ela ser por causa pelo fator depressão, ansiedade ou até mesmo ansiedade de desempenho e até mesmo a própria autoestima. Se você é homem, está aqui me ouvindo, me assistindo, tem autoestima baixa, isso também influencia na capacidade de ereção. É muito importante eu dizer também que quando a gente fala aqui sobre ansiedade, ansiedade de desempenho, que é o grande foco do meu tratamento, que é você se desconecta da relação, eu poderia também dizer aqui sobre problemas no relacionamento, tá? E não é que a ereção ou a falta dela seja responsabilidade da sua parceria, mas sim, um relacionamento disfuncional, ele acaba causando a ausência de ereção. Eu não vou explicar aqui exatamente sobre isso, porque o nosso foco é ereção após os 50. E afinal aqui, nesses aspectos que eu comentei, problemas de saúde, ansiedade, problemas no trabalho, casamento disfuncional, autoestima, por que aqui essa falta de ereção na fase de você homem que está acima dos 50, 60, é muito comum? Porque geralmente nessa fase da vida é que você pode estar decepcionado com o trabalho, você pode estar vivendo um desgaste no seu relacionamento, pode ser que nessa fase você esteja vivendo um estresse muito grande, talvez você tenha filhos, adolescentes ou jovens que de repente está demandando muita energia da sua parte, então é muito importante você pensar que com os 50 anos de idade, quais são as rotinas que você tem vivido, quais são os estresses que você tem vivido, que lá com 20 anos você não tinha. Então a gente tem algumas causas específicas da falta de ereção para homens acima de 50 anos, que é muito próprio daquela faixa etária de vida. Mas calma que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Que inclusive, muito homem fala assim, tá, Débora, eu quando eu tinha 20, 25 anos eu funcionava de um jeito, e agora com 50 eu funciono de outro jeito. Afinal, o que é que está acontecendo com a minha capacidade de ereção? A primeira coisa muito pontual que você precisa aprender e saber é que existe diferença nos seus níveis hormonais, ou seja, o nosso hormônio, ele muda ao passar dos anos. Então, na fase dos 50 anos, naturalmente você não tem mais o mesmo nível hormonal que você tinha lá com 18, com 20, com 25, nem mesmo com 30 anos de idade, embora pareça que foi ali, né? Esse é o primeiro ponto. Lembrando que isso não significa, essa diferença hormonal não significa que você não pode ou não vai ter uma vida sexual satisfatória e muito menos uma ereção satisfatória com 50, com 60 anos de idade, tá? É apenas um dado informativo para você saber que sim, existe uma diferença hormonal. Uma outra diferença também, aqui tem a ver com gostos, valores e comportamentos, é o próprio gosto pessoal, a maneira como a qual você se excita na hora da relação sexual, mas não só na hora da relação sexual, com o próprio comportamento da sua parceria. Então eu te faço uma pergunta, você tem os mesmos valores hoje, aí com a idade que você está, com os valores que você tinha 18, 20 anos de idade? Provavelmente a sua resposta vai ser não. E isso, inclusive, é bom, porque se você tivesse os mesmos valores e a mesma mentalidade, indicaria que você não amadureceu. O fato de você ter amadurecido com as suas experiências de vida e, mais uma vez, com relacionamento, com trabalho, com vínculo social, pode perceber que você aí do outro lado, que está me ouvindo e me assistindo, você provavelmente é uma pessoa diferente. Você seleciona mais os amigos, você seleciona mais a maneira como você se relaciona com parcerias. Se de repente você é solteiro, você, até a maneira como você relaciona alguém para namorar, né, seleciona, melhor dizendo, os seus valores eles mudaram, eles ficaram talvez mais sólidos, eles ficaram talvez mais profundos, pode ser que já não seja mais sexo por sexo. Então é interessante você avaliar o que mudou em você na faixa dos 18, 20 para agora e normalizar isso. Então há uma grande diferença no reflexo da ereção pelas maneiras ou pela maneira com a qual você se conecta na relação. E esses valores, eles são muito importantes, porque valores ou conectam
ou desconectam. E mais uma pergunta, eu sou cheia de perguntas aqui, né? Você sabe o que tem desconectado você das relações nessa fase de vida? É muito importante você fazer perguntas como essas. Essa é uma pergunta, por exemplo, que todo santo dia eu faço com os meus pacientes. Uma outra coisa também muito importante é que os estímulos eles mudam na fase dos 18, 20 e 50 anos de idade. Mas Débora, quais são os estímulos que mais mudam aí? Por volta dos 18, 20, 25, se por exemplo você estava solteiro nessa época, você tem mais acesso a paquera, a estímulo, a flerte, a essa intenção de conquistar. A própria juventude, ela é muito excitante exatamente pelas oportunidades de a gente conhecer pessoas. A nossa vivência, ela muda muito. Ou seja, o tipo de estímulo sexual muda muito. Por quê? Porque nesse cenário da juventude, existe algo que é a escassez e algo que é a novidade. E duas coisas que são extremamente importantes para o nosso cérebro quando se trata de excitação. Ou seja, tudo que é novo e tudo que é escasso tende a excitar mais rápido e melhor a nossa mente. Qual é a diferença com 50 anos? Com 50 anos, muito provavelmente você já tem um tempo de casado, ou você já teve um relacionamento mais longo, e aí, nessa fase, tende a ser menos escasso e menos novo, menos novidade. E o que é que precisa então melhorar na sua vida sexual nessa fase dos 50, que é menos intenso, é menos escasso e também é menos novidade? Você precisa introduzir coisas na sua vida, na sua relação, no seu relacionamento, que excitam ambos na relação. E detalhe muito importante, eu não estou falando sobre sair da rotina. Por quê? É uma frase muito comum que a gente lê, que a gente ouve, que você precisa sair da rotina para você ter uma boa relação sexual. O sair da rotina, ele é bom, o sair da rotina, ele é importante, mas a gente tem que entender que sair da rotina na logística da nossa vida adulta é um tanto quanto desafiador, né, gente? Imagina você ter que viajar toda semana, você ter que ir para deixar as crianças toda semana, duas, três vezes na semana com alguém, com o seu vínculo familiar para você estar a sós. Então, o fato é que sair dessa rotina é muito desafiador nos dias atuais pela nossa logística. Agora, isso não impede que você, no seu relacionamento, introduza coisas que remetam à novidade. E aí você pode variar, e aí você pode ser criativo, seja brinquedo, seja posição sexual, seja por onde começa a relação sexual, porque na vida adulta, né, depois dos 30, 40, 50, a gente quase que tem um checklist, né? A gente começa de um jeito e vai seguindo como um checklist. Então não tem novidade. A minha dica para você é: coloque coisas que sejam estimulantes para que você tenha um aumento dessa novidade nas suas relações, e isso naturalmente acaba ajudando você que tem 50 a ter uma melhora ou uma melhoria na qualidade da sua ereção. E já seguindo essa ideia de dicas para melhorar, eu tenho aqui duas dicas muito importantes para você melhorar. E seguindo aí essa ideia de como você pode melhorar a ereção depois dos 50 anos de idade, eu tenho aqui duas sugestões que fazem muita diferença para você, homem, com 40, com 50, com 60 anos de idade, e são as duas orientações, duas das orientações que eu uso com os meus pacientes e também com os meus alunos. A primeira é de você introduzir na sua rotina o pompoarismo masculino. E o que é o pompoarismo masculino? É uma ginástica íntima feita para você, homem, e essa ginástica íntima feita na sua região genital, né, nessa área que fica o ânus, os testículos, com base em contrações e relaxamento, e essa musculação íntima, essa musculação em um músculo específico chamado pubococcígeo, a gente abrevia para músculo PC, fortalece esse músculo, aumenta a irrigação sanguínea na região genital, o que favorece você ter uma melhoria na qualidade da sua ereção. Isso porque, eu não sei se você sabe, mas o pênis ele fica duro, porque ele fica cheio de sangue, tá? E aí as veias que estão dentro do pênis, cheias de sangue, elas se dilatam, o
o que faz o pênis ficar enrijecido. E o pompoarismo masculino, ele faz exatamente esse papel. Por que eu sei disso? Porque eu tenho milhares de alunos que colocam isso em prática todo santo dia e têm resultados extremamente positivos. Uma outra sugestão que eu tenho para você, e até eu trouxe aqui, que é o encapsulado Puro Vitality. O que é esse encapsulado? Ele tem uma formulação direcionada para o aumento da testosterona, aumento de energia, e ele vai regular o nível da sua energia e vai fazer com que você tenha uma melhoria na qualidade da sua ereção. E o que é isso, Débora? É de confiança? É de uma marca de confiança? Para você ter ideia, Puro Vitality ele foi desenvolvido por mim, sexóloga, especialista em sexualidade masculina, junto com um laboratório de confiança aqui no Brasil, aprovado pela Anvisa, e você tem total confiança. Então, se você tem aqui 50 anos de idade, e você quer melhorar a qualidade da sua ereção, conheça o pompoarismo masculino, mas não deixe de experimentar o Puro Vitality. Eu assino embaixo. Eu nunca fiz a propaganda de um produto. Esse aqui é aprovado não só pela Anvisa, mas por nós aqui em casa. Isso porque eu e o meu marido estamos tomando para aumento da testosterona, para aumento da energia, porque aqui, gente, a gente trabalha bastante, então tem que ter energia à noite para namorar. E aí, o link para você saber sobre os encapsulados e também sobre todos os meus serviços, ele está aqui abaixo desse vídeo. Então, se você é homem, tem acima de 50 anos de idade, ou até mesmo 40, gente, eu tenho 40 anos de idade, 41, né, para ser bem exata, e eu já estou tomando Puro Vitality, porque eu não quero ficar para trás, né, gente? Aqui embaixo desse vídeo tem todos os meus links e todos os meus tratamentos, inclusive o link do encapsulado. Envio imediato para todo o Brasil. Não esquece de acompanhar as minhas redes sociais, então começa a seguir o meu canal para que os meus vídeos sejam entregues para mais pessoas, para mais homens, e também acompanha minhas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.